Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Vamos seguindo com o nosso estudo aqui do livro Pensamento e Vida. Amigos, nós tivemos uma notícia essa semana, né? Em reunião, a nossa diretoria decidiu que voltaríamos aos estudos, aos trabalhos de uma forma paulatina lá no centro, né? As sextas-feiras ainda estão suspensas. Os sábados às 2 da tarde, são 2 trabalhos no sábado. O trabalho das 2 da tarde ainda está suspenso, porém o trabalho do sábado às 6 da tarde, esse já iniciou ontem, tá? Esse nosso estudo aqui que a gente faz aos domingos, ele continua nesse mesmo parâmetro. A gente vai continuar fazendo esse estudo do jeito que a gente tem feito aqui, tá bom? Porque a gente não está muito longe de terminar. Hoje é capítulo 25 e o texto, o livro tem 30 capítulos, então a gente vai terminar os capítulos para depois esse estudo voltar lá para a sociedade, para o nosso trabalho habitual de domingo. Então, dessa forma, pedimos a Deus proteção para os trabalhos que se seguirão, a Jesus, o Mestre de amor acima de tudo, que nos ajuda e ampara para a caminhada na vida comum, que possamos, Senhor, estarmos alinhados com o vosso querer, com as vossas vontades e os vossos desígnios a todos nós, a toda a nossa humanidade. Senhor da vida, aclara-nos a visão e ampara-nos hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, gente, bom dia! Hoje o estudo fala sobre tolerância. O tema que o Emmanuel colocou no capítulo 25 do Pensamento e Vida é tolerância. E ele inicia assim: vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. Vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. A gente lendo rápido assim, substituindo as palavras finais, né? Processo afetivo. Faz sentido também, né? Porque tolerar é viver, né, meus amigos? Se a gente não conseguir conviver com as diferenças, a gente não vai conviver com ninguém. Porque ninguém é igual a ninguém. Vocês não concordam com isso? Todos nós temos grandes diferenças, ou pequenas que se tornam grandes, dependendo da ótica que se enxerga. Então, entender, compreender, discernir, tolerar faz parte de progresso, né? O ser humano que é tolerante, que confia em si, confia em Deus, confia no próximo, ele adquiriu um progresso efetivo. Ele conseguiu ali desenvolver nele mesmo processos que transmitem essa paz, esse sentimento que a gente vem falando aqui desde o início dos estudos. Quando se fala de progresso dentro do nosso meio espírita, é impossível não lembrar de uma frase que está estampada lá no túmulo de Allan Kardec, que inclusive teve o aniversário de seu nascimento ontem, né? 3 de outubro. É hoje, 3 de outubro? É hoje. Então estamos lembrando de uma frase que não foi ontem. Foi ontem. Né? A frase: nascer, crescer, morrer e renascer ainda. E progredir sempre. Tal é a lei. Progredir sempre.
né, seguir esse progresso efetivo que o Emmanuel está dizendo. Essa frase diz tudo, né, sobre a evolução humana, a evolução terrena, que nós temos começo, meio e fim e recomeço, né, tudo seguindo as normas determinadas por Deus através de suas leis. Por falar em leis, lá no capítulo 8 do terceiro livro, do O Livro dos Espíritos, perguntaram assim aos espíritos. Kardec perguntou assim aos espíritos: o homem pode retrogradar para o estado natural? Então, se a gente está falando de progresso, né? Ser tolerante é uma questão de progresso. Obrigado, a Ivanir colocou aqui, ó, 3 de outubro de 1803. Foi o nascimento dele? Acho que se tudo é progresso, né? O homem pode retrogradar, ele pode andar para trás, ele pode deixar de evoluir, isso é uma opção. E os espíritos respondem: não, o homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado da infância. Ou seja, tudo aquilo que a gente já passou deve servir para a gente quanto bagagem para que a gente continue servindo, né? Continue seguindo, e nós não podemos voltar a ser aquelas pessoas que nós já fomos, né? Ninguém caminha para trás, a gente até estaciona, né? E aí na questão 785, qual o maior obstáculo do homem? Essa é bem fácil, né? Essa é bem fácil, porque não está só no Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui na Gênese, está nos livros da codificação continuada, que são os livros do Chico, né, através do Emmanuel, André Luiz, Humberto Campos, todos eles, que é exatamente orgulho e egoísmo, sob o aspecto moral. Vejam bem, qual é o obstáculo do homem sob o aspecto moral? Porque o aspecto intelectual, ele é importante? Sim, né? Evoluir, né, sob o aspecto intelectivo, ele é necessidade para todos os humanos. A gente está aqui para aprender tudo que a gente puder. Isso é uma questão também básica. Agora, quanto ao aspecto moral, o orgulho e o egoísmo denota, quando ele é exagerado no ser, principalmente exagerado, né, muito pungente, ele denota, não é regresso, porque ninguém anda para trás, mas é uma falta de evolução, né, uma falta de progresso. E isso nos difere hoje na Terra. As pessoas mais orgulhosas e mais egoístas, elas têm mais dificuldade de conviver com o próximo aqui na Terra. Por mais que tenham capacidades intelectivas incríveis, possibilidades financeiras maravilhosas, rodeados de médicos, goza de uma excelente saúde e tudo mais. Sem o aspecto moral na questão evolutiva, nada se faz, né? Para nada serve tudo isso. Então, o progresso efetivo que o Emmanuel está chamando a atenção, por ele passa a tolerância. Então, por esse motivo, nós aqui na Terra caminhamos junto ao outro, né? Por esse motivo, nós temos que nascer de homem e mulher. Por isso que aqui na Terra nós estamos condicionados a comunidades. Ninguém consegue viver sozinho. Por isso que Jesus diz aos discípulos, aquelas pessoas que querem segui-lo, né, que quando forem falar da Boa Nova, quando forem transmitir os ensinamentos que ele deixou, nos legou lá no primeiro século, quando ele diz aos discípulos, ele diz, ide e pregai, mas ide 2 a 2, ide em duplas, né?
como a nos chamar a atenção sobre um aspecto aqui, a gente está olhando sobre um aspecto só, esse ensinamento de Jesus, tem vários, mas sobre o aspecto de que vocês não estão sozinhos, jamais estarão sozinhos, né? Então a tolerar o próximo, né? Estar próximo ao próximo é uma questão evolutiva e é um progresso pelo qual nós temos que passar. E assim, a palavra tolerância, ela foi de uma certa forma utilizada errada na Terra também, né? Quando se diz a pessoa não tem tolerância, muitas vezes o tolerar é como se fosse aguentar, suportar no sentido pejorativo, né? Não é isso que o Emmanuel está dizendo, tá? A tolerância, ela é um aspecto muito superior a isso, essa nossa condição rasa de enxergar o momento que nós vivemos assim de uma forma imediatista. Por isso que ele continua dizendo que tolerância não é conceito de superfície, né? Não é raso. Tolerância é um conceito muito mais profundo e ele vai desenvolver isso no texto e a gente vai compreender bem o que ele quer dizer. Diz ele ainda, é reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão, com o esquecimento de todo o mal. Então aqui, olha só, esperança, paciência, perdão e esquecimento de todo o mal. Esperança não é muito difícil, né? Esperança, apesar que muitas doutrinas pregam a desesperança, né? A doutrina materialista é uma delas, que ela ainda é muito difundida. E o materialismo, ele é o principal dos inimigos do espiritualismo, né? Do pensamento, da fé continuada, da fé raciocinada. Então, a gente tem paciência como um exercício diário dentro das nossas atividades, né? Paciência com a família, paciência com o trânsito, paciência com a pessoa que pensa diferente de você. Já ficou um pouquinho mais difícil. Aí dificulta mais ainda quando a gente fala de perdão, né? Porque perdão é fácil você dar quando você não conhece. Se você se sentiu ofendido por qualquer motivo, perante qualquer pessoa, e não convive mais com essa pessoa, é fácil você dizer que perdoa, você não convive mais, né? Mas o perdão pleno não é esse, né, meus amigos? O perdão pleno, o que o Emmanuel se refere aqui na lição de hoje, é um perdão sem barreiras. É um perdão que não coloca condicionantes, né? É um perdão sublime. É um perdão assim, eu te perdoo ou eu peço perdão e não é assim, eu não quero mais te ver, né? Não, o perdão é um negócio mais sublime, né? E agora o esquecimento de todo o mal. Normalmente nós pensamos no mal que advém de fora, né, do próximo, e não no mal que parte de nós mesmos. Então esse esquecimento do mal é uma coisa interessante, porque quando a gente fala do mal, o mal, né, fazer o mal, a gente imagina o mal que alguém fez pra gente. Por quê? Porque ainda nós convivemos com o orgulho, meus amigos. O orgulho e o egoísmo, ele está presente em todo mundo aqui. Não é recurso didático que o Emmanuel está trazendo aqui para falar sobre um assunto. Ele entende que a questão humana ainda está enrelada com o orgulho e o egoísmo. Então a gente enxerga o mal como algo que vem de fora. O próximo foi mal, né? O próximo está sendo mal comigo. O próximo está produzindo em mim sentimentos ruins. E nunca eu fazendo para o próximo. Nunca eu, todo o mal que eu posso ter cometido num pensamento que eu nem imaginava que poderia cometer. Imagina você, olha só, você está numa fila de banco. Hoje em dia, né, a gente ainda tem que manter 1,5 m de distância. E não entra todo mundo no banco.
calorão de 40 graus, né? Sol estralando, você com fome porque ainda não almoçou, tá tarde, chegando do almoço, chegando para em casa, tem que passar no banco, tem que pagar a conta, tem que tirar o dinheiro para pagar as despesas lá no supermercadinho. E aí você para lá no banco, né? Aquela fila danada, 1,5 m, só entra 2 em 2 para usar o caixa eletrônico, e você não está com tempo. O filho está em casa sozinho, você está angustiado para chegar lá em casa. E você está ali, né, remoendo tudo isso, pensando, puxa vida, né? E esse povo aqui desse banco está cada vez mais rico. E eu aqui nesse sol, precisando chegar em casa. Puxa vida, puxa vida. Aí você vira pro de trás e fala assim, descaso com a gente, né? E aquela pessoa estava pensando a mesma coisa que você. Aí ela recebe aquele pensamento que você falou ali para ela de uma maneira bombástica. E aquilo transtorna a vida dela. Só que você nem percebeu. Você nem percebeu que ali naquele momento você estava causando ali no vizinho um desequilíbrio tamanho, e a pessoa, a partir daquele dia, passou a viver mal, a ter problemas, tudo destrambelhado por conta desse gatilho mental que nós podemos criar todos os dias através de frases mal colocadas ou pensamentos inoportunos. Numa fila de banco, num lugar comum. O sol tá quente? Tá quente. O dono do banco é milionário? É milionário. O filho tá esperando você em casa com fome para o almoço? Sim. Você tá atrasado? Sim, aconteceu isso tudo. Mas a maneira com que a gente lida com essa situação é a maneira que demonstra o nosso progresso efetivo. Percebem como a tolerância não é uma coisa para fora, não é tolerar o próximo, é tolerar a nós mesmos? Como eu estou enxergando a tolerância? Eu estou achando que a tolerância é para com o próximo? Olha como o Emmanuel é profundo, gente. Ou a tolerância é para comigo mesmo? Como diz uma passagem bíblica, né? Eu não sou um, eu sou vários. É uma legião toda. Nós temos dentro da gente uma legião vivendo. E a gente precisa conviver com essa legião. A gente precisa tolerar essa legião. Todos esses sentimentos que às vezes você nem reconhece como sendo seu, mas é meu, todo mundo tem. Nós ainda somos muito egóicos, nós ainda nos colocamos muito como vítimas das situações, nós ainda nos colocamos como sofredores e não causadores de sofrimento. Veja bem, veja como a tolerância ela ganha um aspecto mais sublime, mais importante. Compreender que eu posso machucar o próximo sem perceber, sem querer, né? Inconsciente, mas isso pode acontecer dependendo das minhas atitudes, dependendo da minha falta de tolerância para comigo e para com as minhas ações. Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Todo mundo conhece. Né? Quando ele é perguntado sobre as leis, né? Sobre as leis mosaicas, sobre as 908 leis que advêm das 10 leis de Deus, né, promulgadas no sinal, são as leis que o povo hebreu criou, né, para a convivência deles. Peraí que eu já te respondo, Joyce. Então, você tem ali toda a lei condensada numa única frase. Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. E aí, o que Allan Kardec fez? Fez disso um capítulo central no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro.
Mas o mais legal do pensamento de Allan Kardec é, no capítulo seguinte, ele mexe com o brio das pessoas que estão estudando, porque ele coloca: amem os seus inimigos. É como se ele nos dissesse assim: amar o próximo como a ti mesmo. Até aí eu consigo dar um ajeito aqui, dar um ajeito ali, eu consigo conviver com isso. Agora ele diz assim: não se esqueça, amem os seus inimigos. Puxa vida! Aí você diz assim: mas é muito difícil. E a sogra difícil lá em casa, que não me dá sossego? Ele diz que você tem que amar. E o cunhado complicado que vem domingo e acaba com o meu domingo? Você tem que amar, diz Jesus. Diz Jesus. E o nosso Francisco Xavier, o espírito que ditou uma mensagem nesse capítulo Ame os Seus Inimigos, falando sobre o duelo, né, que era um movimento muito comum lá há 200 anos atrás, as pessoas ainda se duelavam, né? Hoje isso não acontece mais. Não. Acontece ou não? Talvez não com uma arma, né? Mas duelos o tempo todo. Um querendo expor e convencer o próximo do que pensa. Diz o Francisco Xavier: que juízo farão de mim se eu me recusar a tirar satisfação daquele que me ofendeu? Os loucos e os homens atrasados como vocês irão me censurar. Porém, aqueles que são esclarecidos, intelectual e moralmente, dirão que eu agi com muita sabedoria. Não faça aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a vocês. Ela é evolução, meus amigos, intelecto e moralmente. Então, esse espírito está dizendo que tolerar o próximo, né? Tolerar a nós mesmos, é uma questão evolutiva. Só que a questão evolutiva, ela é lei, né? Então, nós passaremos por ela de um jeito ou de outro, porque é lei. Agora, quanto mais tempo a gente demorar para encarar isso, olha como a doutrina espírita é muito clara para a gente. Quanto mais tempo a gente demorar para encarar a tolerância como necessidade em nossas vidas, mais tempo nós sofreremos. Mais agruras nós traremos para a nossa vida. Sempre é assim. Então, ela não diz assim para você, a doutrina espírita pura, né? Não o palestrante, não o movimento espírita. A doutrina espírita, são coisas diferentes. A doutrina espírita está dizendo para você as coisas que são, as coisas que podem ser, né? As coisas que nos dificultam a caminhada e quais são as consequências de todas essas atitudes nossas. Não é a atitude do outro, é as nossas atitudes. Então, as escolhas são nossas, o tempo todo. A Joyce perguntou aqui, próximo seria a minha prova, o meu espelho dos sentimentos que eu tenho que me curar. Muito bem, Joyce. Muito bem. Eu acredito que a Joyce esteja pensando assim, você me corrija se eu estiver errado, Joyce, que o que eu enxergo no outro, que o outro tem que mudar ou que o outro tem que melhorar, né? Eu, na minha condição egoísta, porque eu não devo julgar ninguém, no máximo eu posso só observar, né? Então, assim, na minha maneira egoísta de achar que o outro tem que ser como eu sou, na verdade, eu estou enxergando uma dificuldade que existe em mim mesmo. Como a Joyce usou aqui a metáfora de um espelho, né? Como se eu estivesse olhando para mim. É o narciso, né? É o narciso que se encanta com a própria imagem refletida, né? No espelho, no lago, né? Então, faz todo sentido. Eu quero fazer com que o próximo seja igualzinho a mim, pense igualzinho a mim. Só que a dificuldade que eu estou enxergando ali, talvez seja a dificuldade escondida em mim, né? Por isso o tolerar, né? Tolerar a mim mesmo para conseguir tolerar o próximo, mas não é o tolerar de aguentar, suportar.
É um tolerar sublime, que é o que o Emmanuel está nos trazendo, que é esperançar, né? Que é ter paciência, que é manter perdão e esquecimento de todo o mal. Olha só o que é perdoar, tolerar, né? Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar. Então, no estudante aqui mais despreocupado, ele pode entender assim, mas eu tenho tempo para aprender a tolerar, né? Se não for nessa vida, vai ser numa outra. Talvez não tenha uma outra tão confortável assim pra gente, viu, meus amigos? O tempo aqui, ele se escasseia. A gente está chegando aí num portão aí que não tem muita volta mais, né? O movimento da Terra, ele está seguindo por mudanças drásticas, né? No status quo que ele vinha mantendo até hoje. Nós não podemos manter as relações quanto humanidade que são mantidas num padrão aqui normal, tido como normal em 2020, esperando que isso seja uma classificação de um mundo melhor, que está todo mundo esperando. Vou ser mais direto. As diferenças no mundo, elas são muito grandes materialmente. Nós temos aqui 95% da população no mundo sofre com falta do básico. O número é esse. Entenda o básico, por exemplo, não só o alimento, mas entretenimento, né? Acesso à saúde psicológica, acesso a uma educação digna, acesso a bons conteúdos educativos, como literatura, vídeos pela internet, coisas desse tipo. Então, não é possível continuar assim. Nós temos discrepâncias muito grandes. É só você sair na rua e olhar no primeiro sinal onde você parar com o seu carro. Ou se você não tem carro, caminha um pouquinho. Anda 3, 4 quarteirões onde tiver um sinal, você vai ver que tem alguém pedindo alguma coisa ali. A humanidade que viveu até agora enxerga isso como uma coisa muito normal, muito natural. Tem um irmão passando dificuldade de se alimentar, não tem onde ficar, não tem onde dormir, né? Não vê mais a família, se droga, né? Se alcooliza e por aí vai. E a gente passa a achar isso aí como uma coisa natural. Não, é ele que escolheu, né? Ele que quer isso para ele. Ninguém mandou usar droga. Ninguém mandou sair de casa. Tolerância. A gente está entendendo as coisas da vida de uma maneira muito, como diz o Emmanuel, rasa. E tolerância é conceito de profundidade. A gente está reclamando da escola dos filhos, que está com dificuldade de voltar a ser presencial, e tem uma discussão aí tremenda, ninguém sabe muito bem o que quer, mas olha que coisa maluca, né? A gente está transferindo a educação dos filhos para o professor. O professor não tem que educar filho. Quem educa são os pais. Mas eu não tenho tempo, tenho que trabalhar o dia inteiro. Tá aí o desequilíbrio da vida, né? Falta de entretenimento, falta de ter tempo para ficar com a sua família, falta de ter tempo para olhar as lições do filho, se ele está fazendo direitinho, né? Como é que está indo, falta de tempo para ter que chamar o filho, a atenção do filho, tirar o computador dele, porque ele está jogando muito e não está lendo nenhum livro. A gente precisa de tempo para isso tudo. Nós estamos falando de tempo, evolução, tolerância. Está tudo incluído aqui no pacote de hoje. Só que
Não dá mais para continuar assim. Né? Vem uma pandemia. E se a gente não entender, vai vir uma pior. Vai vir uma pior. Até a gente resolver, quanto humanidade, quanto ser coletivo, as mudanças necessárias que Jesus está determinando. Isso é amor, viu, gente? A pandemia chegou aqui na Terra por amor, não compreendo de um jeito diferente, porque um processo tão grandioso de mudanças não chegariam assim ao acaso, mesmo porque acaso não existe, né? Tem propósitos divinos para tudo. Para tudo. Tudo. Só que a gente no orgulho, no egoísmo, a gente não acredita. E a gente prefere ficar levando a vida assim, né? Nas coxas. Mas é sério, a coisa é grande, grandiosa. Enquanto a gente não compreender isso tudo, nós não vamos passar um degrau adiante. Não vai ter jeito. Tolerância não é uma questão de superfície e não é uma questão assim de escolha. Não é uma escolha minha, escolha sua. É determinação divina, faz parte da lei do progresso. E a gente termina agora, antes, no texto do Emmanuel, no Opinião Espírita, em que ele diz: Jesus entendeu a todos, beneficiou a todos, socorreu a todos, esclareceu a todos, demonstrando a caridade, expressando amor puro. E é semelhante ao sol que abraça a todos, mas não transigiu com o mal. Jesus não transigiu com o mal. Isso quer dizer, fora da caridade não há tolerância. Sem caridade não tem tolerância. E não há tolerância sem coerência. Não há tolerância sem coerência. Por quê? Transigiu quer dizer assim, ele não fez acordo com o mal. O fariseu rico, milionário, poderoso, dono de tudo lá no povo hebreu, era o bambambam. Chegava para ele e queria impor a maneira com que ele pensava, né? A maneira com que ele agia, usurpando as viúvas, dominando a situação, colocando o povo para baixo, né? E ele era o poderoso. E chegava para Jesus querendo se impor. Não era porque ele era um poderoso na terra que Jesus transigiu, né, as leis de Deus, que Jesus chegou num acordo e disse, não, veja bem, né, deixa eu respeitar esse respeito sempre, mas deixa eu acatar aqui o que ele está dizendo, porque ele que manda aqui. Não. O exemplo de Jesus é não transigir com o mal. Então o mal, meus amigos, não tem acordo, né? E o que é o mal? O que é o bem? O que é o mal? O mal você vai dizer assim, o bem é tudo que advém de Deus, e o mal são os desvios do homem durante o caminho. Tá, mas isso aí é muito superficial, né? O mal é um entendimento do que a gente tem da lei de Deus, um entendimento errôneo, né? O mal é a interpretação humana, porque tudo advém de Deus. Tudo advém de Deus. Deus determina para a humanidade, para todos, toda a sua criação, seja feliz. Vá lá, faça a sua parte. Seja parte desse todo. Então, Deus nunca quis o mal de ninguém. Pelo contrário, seria um sádico, né? E não é isso. Agora, transigir com o mal é conhecer o que é esse desvio, conhecer o que é essa incongruência com a lei moral, com as leis de Deus, não tolerar o próximo nem a mim mesmo e achar que eu estou fazendo o correto. Por isso a história de hoje, onde a gente termina nosso estudo, está no Ideal Espírita, capítulo 52. Ideal Espírita é esse livrinho aqui, ó. Tá? Capítulo 52 do nosso amigo, querido Hilário Silva. O Hilário chama essa lição de O Futuro Genro. O João Pacheco era um senhor, tinha uma filha na época de casar, e ele estava muito preocupado com o futuro da filha, né?
Eles moravam na região serrana do Rio de Janeiro, e essa filha começou a namorar e ficou noiva de um rapaz chamado Wilson Pedroso, que morava no Rio de Janeiro, na capital. E ele era espírita, né? É interessante essa denominação do Hilário, né? Ele era espírita. Porque o Hilário não é espírita, o Hilário é um espírito, né? O Hilário Silva, ele achou a vertente de transmitir a sua contribuição através dos médiuns espíritas, né? Tem vários médiuns que recebem mensagens do Hilário Silva, e aí fica bacana, né? Então ele fala para espíritas, porque os espíritas são os primeiros que leem os livros espíritas, né? Mas não precisa ser espírita para ler um livro espírita, né? Bom, e aí o Wilson Pedroso, que era o futuro genro, né? E ele era espírita. E aí, algumas pessoas, usando a maledicência, lembra da maledicência que nós falamos agora há pouco, lá na fila do banco? Então, ele usou a maledicência para dizer, usaram a maledicência para dizer assim a respeito do genro. Fala assim, seu João Pacheco, seu futuro genro aí, foi visto abraçado apaixonadamente com uma jovem lá no Rio. Não sei não, hein? Mais de uma pessoa falou isso para ele. Aí, ele falou assim, não, mas meu genro é espírita, né? Ele vai no centro, ele dá passe. Falou, mas espírita é gente diferente da gente, uma religião diferente, né? Espírita é livre pensador, eles têm esse negócio do livre, é um negócio sério para eles, né? E aí ele foi tocado nos brios. Olha tudo que a gente estudou aqui hoje. Ele foi tocado nos brios. E aí, ele descobriu o dia e a hora exata e o lugar aonde o futuro genro estava sendo visto com essa moça, essa tal moça que ele andava apaixonadamente abraçado. E aí ele desceu da serra onde ele vivia e ficou de tocaia esperando o Wilson Pedroso, né? E aí ele viu o Wilson caminhando abraçadinho com uma moça e eles adentrando um prédio público. E ele estava, inclusive ele estava armado, tá? Tinha colocado o revólver na cinta. Aí ele foi lá andando, tal, entrou nesse lugar lá e ficou esperando no hall de entrada, esperando o Wilson voltar. 2 horas depois eles descem e ele escondido olhando. Aí esse Wilson, o futuro genro, deixa a moça sentadinha numa poltrona e vai falar com uma pessoa num outro lugar. E ele chega para essa mulher destrambelhado, imagino que já não tinha passado na cabeça dele, e fala, o que você está fazendo com o meu futuro genro? O que está acontecendo aqui? E a mulher não responde nada. Aí ele fica mais furioso ainda. E nisso veio vindo o Wilson Pedroso, e o João Pacheco tirou a arma, sacou a arma, apontou para ele. Você é o futuro genro da minha casa. O que você está fazendo aqui com essa mulher? Bom, explicações para lá, explicações para cá. A mulher era cega e quase surda, por isso que ela não respondeu ao João Pacheco. E ela era irmã do Wilson Pedroso. E eles estavam ali naquele prédio público porque eles estavam indo ao médico. A moça morava no interior e tinha ido visitar o irmão para uma consulta médica. Então, a história aqui que a gente traz para colorir o nosso estudo de hoje nos diz que a tolerância, meus amigos, não é tolerar atitudes do mal, né? Não é como o Emmanuel diz,
que Jesus não transigiu com o mal, né? Não aceitar que o mal seja a coisa certa a ser feita, né? Porque não é. Mas a tolerância, ela é muito mais do que você simplesmente aguentar, suportar uma situação. Tolerância é compreensão, né? É paz, é evolução de espírito. Tolerância é criar sinergias entre as pessoas e não acusar quase gratuitamente o próximo de ter provocado algo que você não tolera, certo? Então, não, é muito mais que uma história de perdão, é muito mais que uma história de julgar, né? Não julgar, é uma história de tolerar, de conduzir os instintos, conduzir os impulsos e os ímpetos, né? De uma forma mais branda, menos raivosa, menos orgulhosa e menos egoística, tá bom? Fiquem com Deus, um ótimo domingo, um ótimo começo de semana para todo mundo. Beijos.